Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as tenha sustentado. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porquanto os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar. Isso precisa entrar no seu coração nessa manhã. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis do dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia seu próprio mal. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é digna de toda aceitação, viva, eficaz, poderosa, mais penetrante, cortante, que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, apta para dividir juntas medulas e aptas para discernir as intenções dos nossos corações. Obrigado, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, assente-se dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos diante de um texto da palavra de Deus que é poderoso e que deve ser um texto observado todos os dias das nossas vidas. Ao deitarmos, ao levantarmos, precisamos pedir do Senhor o discernimento, o entendimento, para nós compreendermos esse texto. E o que o Senhor tem reservado para a vida daqueles que o amam são coisas poderosas. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Precisamos entender que de todas as bênçãos decorrentes da salvação, a Bíblia vai dizer que Cristo Jesus, Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do seu amor, o reino da sua maravilhosa luz. E observando, quando Jesus ele começa, porque aqui são palavras de Jesus, por isso eu vos digo, não estejais ansiosos por causa da vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, de beber, e por vosso corpo pela vestimenta. É porque quando Jesus ele está aqui fazendo essas declarações,
Ele quer de fato que nós aprendamos a confiar plenamente no seu poder. E nem sempre confiar é uma decisão fácil. Existem circunstâncias e situações que de fato elas virão para tentar nos afligir. Mas aqui o Senhor nos ensina muito nesse texto, nessa manhã, de que nós precisamos descansar o nosso coração em Deus. E perceba que quando nós descansamos o nosso coração em Deus, Deus, por certo, vai fazer coisas extraordinárias que você nem pediu. Perceba que aqui dentro das declarações de Jesus, Ele está falando de coisas básicas para a manutenção da vida terrena. Perceba que Jesus está falando de quê? De alimento, de bebida e de vestimenta. São elementos basilares para a sobrevivência humana. E por certo, se Jesus ele fala sobre isso, é porque são essas coisas que muitas das vezes está deixando o ser humano ansioso. E eu quero dar um tema a essa mensagem nessa manhã. Troque a ansiedade por uma porção de fé. Olhe para seu irmão e diga: troque a ansiedade por uma porção de fé. E a fé, segundo o autor aos Hebreus, vai dizer que a fé é o firme fundamento. A fé é o alicerce que nós precisamos para nos mantermos de pé. E a Bíblia vai dizer mais que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Ele é aquele que tem um galardão, Ele é aquele que tem a recompensa. Ele é aquele que vai trazer do inexistente aquilo que não existe para te abençoar. Ele é aquele que vai fazer coisas extraordinárias num tempo como este, num tempo improvável, num tempo em que as pessoas que estarão na liderança, no sentido como foi esse exemplo do nosso testemunho, de dizer, mas não tem mais vaga, mas é um tempo improvável, porque as vagas elas são cedidas no final do ano e início de outro. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas improváveis. Mas aqui o Senhor nos dará uma grande lição do que é necessário fazer para que o improvável, para que o impossível de Deus possa acontecer na minha vida. E sabe qual é esta coisa? Está escrito no livro de Pedro que nós devemos lançar sobre Ele, sobre o Senhor, as nossas ansiedades, porque é Ele quem tem cuidado de nós. E o que é a ansiedade? Senão uma preocupação antecipada daquilo que nós ainda nem vivemos. É assim ou não é? Nós nos ansiamos, nos preocupamos, ficamos inquietos muitas das vezes, e é natural. Por quê? Porque Jesus está falando de coisas aqui naturais. Mas coisas estas que são naturais, que são movidas no espiritual. Que o nosso acesso está nas regiões celestiais. O acesso de tudo aquilo que você precisa nessa manhã está nas regiões celestiais. Então Jesus ele começa dizendo: não estejam inquietos, ansiosos. E dentro dessas coisas básicas, que é o alimento, a bebida e a vestimenta. Por quê? Porque essas coisas têm roubado das pessoas a paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas que já vivem tão ansiosas pelo dia de amanhã, que ela deita e não consegue dormir. Mas o amanhã ainda nem chegou.
O amanhã ainda não é nenhuma realidade, mas as pessoas já estão sofrendo antecipadamente. E aí temos visto o surto do que está aí no mundo: síndrome de pânico, ansiedade, crises psicológicas ou psicossomáticas, em que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque não têm escolhido depender da boa mão do Senhor. E é por meio da mão do Senhor que nós nos movemos. É bem verdade que, como Luciana disse, foi uma das coisas que mais na pandemia me impactou. Ter que tirar Benjamin da rede particular. E eu disse: Senhor, mas está nas tuas mãos. Quando eu entendi de que não seria independente da escola, do resultado em que a escola estaria, eu sempre estava profetizando: você é um aluno de excelência, vá e faça a sua parte. Vá, estude aquilo que a professora ainda nem deu, mas que você sabe que vai dar. Precisamos entender. E o Senhor, Ele quer nos tirar deste lugar de ansiedade. Ansiedade antecipada. Ansiedade que a pessoa está tomando o café da manhã, já pensando no que ela vai comer no outro dia. É basicamente assim, irmãos. Isso chama-se o quê? Ansiedade. E nós precisamos, como cristão, ter um comportamento da fé cristã. Como cristão, precisamos ter um comportamento de uma fé cristã. Não é ansiedade. E é ansiedade quanto o alimento, quanto a bebida, quanto a saúde, quanto o vestuário. Quando você valoriza a vida e o corpo, e o alimento e o vestuário, vocês tornam-se em coisas de menor potencial. Você vai se tornar como alguém inferior às coisas que você está buscando. Percebe? Mas quando você entende de que você tem um Deus que tem guardado a sua vida, que tem o controle e o domínio de todas as coisas nas suas mãos, o Senhor, Ele fará coisas extraordinárias, irmãos. Meu cunhado mesmo esses dias teve um testemunho poderoso que ele deve estar contando mais à frente aí, da bondade, da misericórdia, da mão do Senhor, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso e é um Deus de milagres. Mas quando eu me anseio, o inimigo, ele rouba de mim o espírito e o estado de confiança que delibera sobre o meu espírito paz, que delibera sobre o meu coração a certeza e a confiança de que quando eu estou dormindo, o Senhor, Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Quando você dorme, o Deus que você serve, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila, Ele não pestaneja. Ei, enquanto você está dormindo, Deus, Ele está trabalhando ao teu favor. Amém ou não amém? Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Mas precisamos aprender do Senhor. Nem o vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai, versículo 26, para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as nutre. Não valei vós muito mais do que elas? É uma pergunta que o Senhor está fazendo nessa manhã. Não é a tua vida muito mais preciosa do que a extrema necessidade de que você tem pelas coisas que verdadeiramente norteia a sua vida nesse momento? As coisas básicas. E o Senhor está perguntando: sua vida não é mais preciosa? Ei, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para você por conta das coisas, Ele morreu por você por causa da sua vida. A morte de Cristo em nosso lugar foi em favor da nossa vida.
Entendemos que as coisas, por certo, elas virão como consequência da vida que nós escolhemos viver diante do Senhor. Quando você escolhe e entende viver a vida que o Senhor preparou, reservou para você, as coisas que estão atreladas à necessidade desta vida, o Senhor trará a reboque sobre a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? O Senhor quer que guardemos o nosso coração nele. Como vencer a ansiedade alimentícia? Como é que nós vencemos essa ansiedade? Por aquilo que nós haveremos de comer. Primeira dica: você vence as ansiedades por meio do louvor. É por meio do louvor. É você estar lá no meio, sabe, do olho, como poderia se dizer, do olho do furacão. E você está lá adorando ao Senhor. Você está lá passando pela aflição. Está sendo flecha de um lado, flecha do outro, guerra de um lado, guerra do outro. E aí você se vê como Israel no meio do deserto. No lado não tem saída, do outro não tem. Olha para trás, vem Faraó com seus cavalos e cavaleiros. E à tua frente está o Mar Vermelho. O que fazer agora? Você vai clamar e a ordem do Senhor vai ser: por que clamas a mim? Marche! A ordem do Senhor em meio às nossas ansiedades, em meio às nossas guerras é: marche! Aleluia! É tempo de nós marcharmos. A ansiedade, ela só tem um objetivo: te paralisar, te parar, para que você não avance para o alvo que é Cristo. É hora de nós avançarmos. É hora de nós olharmos para o Senhor e reconhecer o devido valor daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém ou não, irmãos? Então você vencerá a ansiedade com louvor. As aves dos céus valorizam a vida com louvor. Você nunca vai ver um pássaro chorando. Chorando porque não choveu. Ou chorando porque o sol está muito quente. Você não vai ver uma ave do céu chorando porque ela não conseguiu trabalhar para juntar comida no celeiro. Deus se encarregará. Deus é perfeito, irmãos. Se as aves dos céus, uma certa feita eu vi o pastor Raimundo falando, que todos os dias de manhã cedo, ele se levantava para colocar na sua varanda banana e mamão, salvo engano, para os passarinhos que sobrevoavam próximo de sua casa. E todos os dias de manhã que ele botava aquela fruta e sentava-se, e o passarinho vinha comer daquelas frutas. Irmãos, isso é uma lição muito poderosa. É uma lição poderosa porque vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Se Deus está cuidando de uma ave, se Deus está cuidando de um pássaro, o que Deus não pode fazer pela minha e pela sua vida? O que está faltando é nós aprendermos com os pássaros. É nós aprendermos a louvar e a adorar ao Senhor, não só quando tudo está favorável. Lembro-me que Benjamin, muito bebê, pequeno ainda, de 1, 2, 3 anos, e quando às vezes, em meio a algumas guerras, e eu sentava-me meio que aflito, e eu começava, ele vinha para a minha frente, dizia: bota louvor, papai, adora, bora louvar. Bora louvar ao Senhor, irmãos. E no momento em que a gente estava adorando, os céus estavam se movendo ao nosso favor, irmãos. E é justamente desta forma que o Senhor, Ele quer nos ver. O Senhor, Ele quer nos ver adorando a Ele, independente da circunstância, independente da luta que você está enfrentando, independente da prova que você entrou aqui nessa manhã. Eu quero dizer que existe graça e favor de Deus para a sua vida nessa manhã.
existe favor de Deus para que o milagre aconteça na tua vida. Mas o ensinamento do Senhor é: aprenda com os pássaros. Aprenda com os pássaros. A Bíblia está dizendo, ele não ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial. Contudo, o vosso Pai Celestial. Ei, contudo, o vosso Pai Celestial. Ei, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu patrão, não é o teu vizinho, não é o teu irmão. Ei, é o teu Pai Celestial. Eu lembro-me que nessa caminhada, meio que ansiosa, eu corri aqui ao Colégio Batista. Fui lá, eu digo, olha, sou pastor, vou lá conversar, que é da mesma linhagem nossa, sou pastor batista. Quem sabe eles vão me dar uma bolsa lá. Foi assim que eu pensei. A gente não pode ser hipócrita, né? Então foi dessa forma que eu pensei. E fui lá, todo feliz, não, sou um pastor, acho que vão olhar para a gente com um olhar, né, de misericórdia, são irmãos nossos na fé. Paz, então, quanto vocês estão frustrados, aí agora eu fiquei. Eu saí que nem 1% tive de desconto. Mas quando Deus ele quer fazer, irmãos, Ele vai usar aqueles que são improváveis. Deus vai usar aqueles que nós nem sonhamos nem imaginamos. Mas qual é o princípio? Descansar o coração em Deus, porque é Deus quem faz, e quando Ele faz, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Portanto, eu estou aqui não para glorificar a qualquer pessoa, estou aqui para glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que fez, é Ele quem faz, e é Ele quem vai continuar fazendo. É assim. É desta forma. E quando descansamos em Deus, é basicamente assim. É assim, meu amigo pastor Ricardo. É assim para essa gestação. Deus está preparando algo extraordinário. Deus está fazendo algo extraordinário. Descanse seu coração. As pessoas não entendem o trabalhar de Deus para as nossas vidas. As pessoas tentam entender, tentam dar opinião. E às vezes, sem nenhuma má intenção e pretensão de nos magoar, de nos entristecer. Mas às vezes se entristecem, falam, fazem. Mas é Deus quem faz, presbítero. Deus, Ele faz, e quando Ele faz, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Eu estou dizendo isso aqui debaixo de uma graça muito grande que veio agora aqui. É grande, é grande, é grande, é grande. É Deus quem vai fazer, é Deus que está fazendo. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está fazendo. É enxoval de excelência. Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Portas poderosas estão sendo abertas. É Deus, é Deus. Não é teu pai, não é tua mãe, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Ainda hoje vocês vão ter um sinal. É Deus. É Deus. Ainda hoje vocês terão um sinal. É Deus, é Deus, é Deus. Ei, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia, 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 aleluia. É Deus, 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 é Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Quando Deus faz, até aquele que podia dar o não, que a chefona lá disse, não, vai procure fulano, vai procure fulano. É Deus quem faz.
Ei, nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: e qual de vós, por mais ansioso que estejais, poderá acrescentar um côvado à sua vida, à sua medida, à sua estatura? Quem de nós? Ah, Senhor, eu vou aumentar aqui, pode até botar um saltinho. Sobe um pouquinho, mas tirou o salto, volta para o tamanho de origem. Mas com Deus não. Ei, com Deus não é assim. É Ele quem faz isso. É Ele que eleva. E quando Ele te eleva, ninguém mais te abate. Quando Deus te eleva, irmãos, ninguém mais poderá te abater. Deus está nesse lugar, irmãos. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à sua medida, à sua vida? E pense que ansiedade é um negócio ruim, é ou não é? Porque é um sofrimento antecipado. O segredo, irmãos, é nós estarmos, se você já tem um não, guarda esse não, glorificando a Deus. Ah, mas o que eu posso esperar daqui é um não. Ah, é? Adora a Deus, glorifica a Deus no meio desse não. Eu falei algo na célula, na quinta, que o segredo da nossa vitória não está em glorificarmos a Deus por aquilo que estamos esperando. Ah, vou esperar eu receber para eu agradecer, para eu glorificar, para eu ser bendito ao Senhor. Não. O segredo é você glorificar a Deus pelo que você já tem. Glorifique a Deus pelo que você já tem. Quando você glorifica a Deus por aquilo que você já tem, Deus ele vai te dar aquilo que você não tem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Comece o seu dia pagando o seu sustento com louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. É assim ou não é, irmãos? E aí, meu irmão, isso é tremendo. Porque quando você está louvando, está adorando, aí Deus está lá no trono sentado. Ó, Deus está lá sentado no seu trono. Quando você começa a adorar no meio do caos, Deus levanta do trono e vem para frente. E aí, meu irmão, quando o rei, ele estende o seu cetro. Eita! Quando Deus, ele estende o seu cetro, não há quem revogue a sentença que Deus deu, irmãos. Não há quem possa revogar a sentença de Deus ao teu favor. Aleluia! Mas o segredo é adorar. Irmãos, e nós temos uma arma tão poderosa, louvor e oração, irmãos. O cão fica doido quando ele vê um crente no meio do furacão lá. E o crente está o quê? Adorando. É Satanás. Olha o exemplo de Jó, irmãos. Quem recebe notícias da qual Jó recebeu e estaria tendo tempo para lembrar do louvor. Não é verdade? Ah, Jó, estavam os seus filhos. E se ele já perdeu seu rebanho, já perdeu seu gado, toda a sua fortuna, e de repente, seus filhos estavam lá na casa do campo, banqueteando. E veio um vento forte e derrubou a casa e matou seus 10 filhos.
Nessa notícia, acredito que Satanás deve ter observado de longe. Porque a Bíblia diz que foi Satanás que veio por ordem de permissão do próprio Deus, né? Viste lá o meu servo Jó? Homem temente, íntegro, reto, se desvia do mal. Esse é Jó. Ah, Senhor, tudo isso ele faz, é porque o Senhor nunca tocou em nada que é dele. Irmãos, Deus, ele nos conhece. Será que Deus pode confiar na sua integridade de confiança nele nessa manhã? E Jó fez o quê? Quando recebe aquela árdua notícia, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, em sinal de humilhação, e ele vai se prostrar e adorar. Ele se prostra e adora, irmãos. Ei! Não existe outro caminho, independente da notícia, do resultado, independente da circunstância. Uma coisa é certa, se murmurar, a coisa só piora. A coisa está de ponta cabeça. Se tu louvar, pode esperar só um pouquinho no meio da tormenta, irmãos, porque junto com a tormenta vem o Deus do livramento. Mas se murmurar, a coisa só tende a descer ladeira abaixo. Mas quando você decide adorar, irmãos, Satanás sai da frente. Por quê? Porque você está reconhecendo em meio à sua guerra, em meio à sua tribulação, em meio a todo aquele caos, de que o Senhor, Ele continua com o controle da sua vida nas suas mãos. Ei, Deus tem o controle da sua vida nas suas mãos. Por acaso, é a interrogação, e ao mesmo tempo a resposta que o Senhor dá a Isaías, no capítulo 49, versículo 14 a seguir: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Todavia, se esta vier a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti, mas na palma das minhas mãos eu tenho gravado os teus muros, e as tuas orações estão continuamente. Ei, algo contínuo, algo ininterrupto, algo que é todos os dias. Ei, as tuas orações estão diante do Senhor. Ele não ouvirá o seu clamor, que clama a Ele de dia e de noite. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O nosso Deus é um Deus de extraordinário. Mas precisamos aprender a inclinar sobre o Senhor o nosso coração. A altura do lírio, a ansiedade, não tem poder para acrescentar nada em nós. Acrescente a fé em lugar da medida de um côvado ao curso da sua vida. Acrescente a fé. O lírio, para aqueles que gostam de flores e entendem de flores, acho que se não, é a mais bela das flores, né? Entre as rosas, mas o lírio é algo diferente, é algo que a beleza dele é diferente. Só que a Bíblia diz que o lírio que hoje existe, amanhã ele murcha e depois é lançado no fogo. O sol sai, murcha-se o lírio e ele se torna nada. Aí Jesus está dizendo: você não vale mais do que o lírio do campo? E ainda nos interroga assim: homem de pequena fé. É assim ou não é? Mas que o Senhor nos ajude a ser acrescentado em nós uma fé semelhante ao grão de mostarda. Olha o que o Senhor pede de nós: que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão. Aí um dia eu vi um pastor dizendo: não, minha fé hoje
está do tamanho de um caroço de jaca. Eu digo, misericórdia, vou até sair de perto de você, meu irmão. Jesus me manda que eu tenha só do tamanho de mostarda, eu vou mover monte. Esse homem com a fé do tamanho do caroço de jaca, eu vou sair dele, perto dele aqui, porque ele pode falar alguma coisa e a terra se abrir aqui, eu caio junto com ele. Mas é assim. É desta forma. A fé é semelhante ao tamanho de um grão de mostarda. Então, coloque no lugar da ansiedade, substitua por fé. Fé. A certeza daquilo que você não vê. Ter a certeza que você não está vendo, mas que Deus está fazendo, que Deus está cuidando. Porque se nós nos anteciparmos ansiosos, no mínimo, se perde noites de sono. E quando se perde noite de sono, irmãos, a coisa fica feia. Eu mesmo não fico legal muito não, dormindo, e esse tempo estou dormindo um pouco, mas eu digo, glória a Deus, renova, Senhor, minhas forças. Porque o sono alimenta. Enquanto você dorme, meu irmão, veja um bebê quando ele dorme, está preocupado com o quê? E ele sabe que quando ele chorar, ele vai ter lá, ó, a mamãezinha para alimentar ele. Leitinho quente da hora, tirado do forno, criado pelo Senhor. Então precisamos descansar o nosso coração em Deus. E por que andais ansiosos? Pela vestimenta. Aprendei dos lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A Bíblia fala que Salomão é o homem de maior potencial em glória terrena. Foi Salomão. Imagino que as vestes de Salomão eram bem trabalhadas, bordada com ouro, linhos finos. Aí o Senhor vai dizer, ei, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio do campo. Mas você já parou para pensar sobre isso, irmãos? O quão poderoso é o nosso Deus. E nós estamos nos preocupando com, sabe, coisas tão vãs. Ah, porque a minha roupa é disso, é daquilo, as etiquetas, né? Geralmente tem essa preocupação no mundo. Mas quando se morre, não se leva nada desse corpo. Se alguém não botar lá uma mortalha, um pano lá, nem vestido se vai. E tem gente, diga-se de passagem, que quantos nessa pandemia que morreram, que nem a roupa pôde levar no corpo, porque não puderam vestir. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, não tem você muito mais valor do que qualquer lírio do campo? Que hoje existe, mas amanhã é lançada no forno? Eu estava vendo um depoimento, foi ontem à noite, enquanto meditava, e depois eu vi um depoimento de uma jovem atriz, muito famosa, e ela dizia, hoje eu tenho os carros mais caros, e ela estava de um câncer, estado terminal. Ela disse, eu tenho os carros mais caros na minha garagem, e para me locomover hoje eu preciso de uma cadeira de rodas. Eu tenho as roupas de grife mais caras, e hoje estou aqui enrolada em um pano de hospital. Eu tenho a casa mais luxuosa, já me hospedei nos hotéis 5 estrelas mais caros desse mundo. E hoje o máximo que eu posso é mudar de quarto em quarto dentro de um hospital. O que é que nós temos valorizado, irmãos, nessa vida? O que é que nós temos tido por precioso em nossas vidas? Ei, diga-se de passagem que nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas estão tendo menos valor do que as coisas. Luta-se para se ter. E muitas das vezes perde-se a vida gastando o que tem para se ter a vida.
Isso são as inversões de valores que estamos vivendo nesse tempo. E o Senhor está dizendo para mim e para vocês: vocês têm muito mais valor do que qualquer dessas coisas. E Deus, Ele nos dá uma garantia, irmãos. Ei, aquilo que você precisa para sobreviver neste tempo, nesse mundo, o Senhor, Ele está guardando e está fazendo para mim e para você. Sim ou não? E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é, mas amanhã será lançada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pequena fé? A Bíblia diz que nós, sendo homens e sendo maus, que Jesus vai dizer, vocês são homens e são maus. Porque o próprio Jesus, quando é interpelado, bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele vai dizer, ei, só tem um bom, que é Deus. Jesus disse, eu não sou bom, mas Deus é bom. E se vós, sendo maus, quereis dar boas dádivas aos vossos filhos, que pedindo um pão, não vai dar uma pedra. Ou quem o filho pedindo um peixe, dará uma cobra? São perguntas que o Senhor está fazendo a mim e a você nessa manhã, para que nós venhamos refletir. Será que não temos mais valor do que essas coisas? E se nós, sendo maus, queremos dar boas dádivas aos vossos filhos, a Bíblia vai dizer que muito mais nos dará o nosso Pai Celestial e nos dará tudo o que pedimos. Ele nos dará tudo o que pedimos. Mas existem princípios. E o princípio é o princípio da obediência. Não adianta, irmãos, tentarmos insistir em um caminho de desobediência, porque o caminho de desobediência não nos levará a lugar algum. Ei, não pense para vocês que, para nós que somos pastores, é agradável chegar para você e de repente ter momentos em sua vida e dizer, olha, não faça assim. Às vezes até em um tom que parece ser de ordem, de querer mandar. É porque a Bíblia vai dizer que orem, intercedam pelos vossos pastores. Por quê? Porque haverão de dar conta por vocês. É eles quem velam pelas vossas almas. E aí quando o pastor traz uma direção, é porque ele quer que você seja bem-sucedido. É porque alguma direção, algum norte o Senhor já ministrou. Ei, nesta manhã, entra por este caminho de obediência. O caminho da gratidão. Ser grato em todo o tempo. Não deixe só para agradecer quando as coisas lhes forem favoráveis ou não. Aprenda a ser grato a Deus por tudo o que Ele tem feito. E aqui Jesus está dizendo, não se preocupe, porque a vestimenta, o alimento, a tua bebida, o Senhor Ele vai prover. E olhe que aqui Ele está dizendo apenas essas 3 coisas, irmãos. Mas o que o Senhor tem nos dado sempre é muito mais, ou não? Ele está falando que daquilo que é básico, porque é o básico que tem roubado a fé e a esperança de muitos. É o básico que está tirando a paz de muitas pessoas, que está deixando as pessoas inquietas. E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, mas amanhã será lançada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pequena fé. Isso aqui é o resultado do seu reconhecimento de que Deus, Ele é a sua grife.
Há quem se orgulhe em vestir e dizer, eu estou de Armani, eu estou de Dudalina, eu estou de, vai dizendo aí, Brooksfield, Araminhos. Aí o Senhor está dizendo, Ele quer que você diga, ei, o Senhor é a minha grife. O Senhor é quem me veste. O Senhor é o meu sustento. É o Senhor que é o meu dono, é o Senhor que é o meu guia, é o Senhor que é o meu mestre, é o Senhor que é o meu rei. Ei, o Senhor, Ele quer ouvir de mim e de você. O Senhor é a minha grife, é Ele que me faz comer, é Ele que me dá a melhor roupa, é Ele que me faz estar saciado a sede. E acredite, irmãos, que existirão momentos em que o Senhor te fará ir aos melhores lugares dessa terra. Eu já pisei em lugares que humanamente eu nunca imaginaria que eu ia pisar. A exemplo de Israel, minha ida eu não tinha um centavo no bolso. Fui e na minha ida ainda ganhei até dólar para gastar lá. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. Quando você está pensando isso, Senhor, como aconteceu, tem período antes do carnaval, e eu lembrei que eu estava na rua em uma situação, uma demanda do trabalho, e eu não tinha comprado comida, e já não ia ter mais horário para eu comer onde eu costumo comer, que é o valorzinho acessível para que eu coma. E nesse dia, sabe onde o Senhor já tinha ido nesse restaurante, mas exatamente nesse dia, que eu não sabia nem o que ia comer, eu fui almoçar no restaurante Amado ali na Contorno. Acho que é o restaurante mais caro de Salvador. Estava lá no Amado, comendo, olhando para o mar com aquela vista maravilhosa. Você entende, irmãos? Você entende o que é o cuidado de Deus? É Deus cuidando da nossa vida, no tocante àquilo que Ele nos prometeu na sua palavra. Eu tenho roupas de grife lá, original, que eu não comprei, mas que me veste. Você entende o que é que Deus está dizendo? O Senhor, Ele quer cuidar de nós em toda maneira do nosso ser, mas precisamos adentrar pelo caminho da gratidão e da obediência ao Senhor. Obediência à sua palavra. Sim ou não, irmãos? Reconheça de que o Senhor, Ele é a sua grife. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Sabe por quê? Porque alguns só trabalham, outros louvam e trabalham, e outros procuravam o seu crescimento próprio, e outros crescem na fé. Na fé. Quando você entende de que o Senhor é o teu provedor. Ei, o Senhor é o teu provedor. Precisamos despertar essa chave dentro de nós. Aí ele vai dizer, porquanto vos inquieteis dizendo, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Aí o versículo 32 vai dizer assim, porque os gentios procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que nós precisamos disso. Deus sabe prontamente que se você não comer, você morre de fome. Deus sabe que se você não beber, você morre de sede. Deus sabe que se você não se vestir, ó coisa triste e horrenda, você nu. Sim ou não, irmãos? Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe que você precisa de todas essas coisas.
Mas aqui vem um versículo-chave poderoso para as nossas vidas. Versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas buscai primeiramente o reino de Deus. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, quando você busca o reino de Deus, fica tranquilo. Não dorme preocupado com o que você vai comer amanhã não, porque quando você levantar, o Senhor já preparou o banquete para você comer. E não estamos falando aqui de sermos displicentes, não. Porque Deus sabe que enquanto seres humanos precisamos programar a nossa vida, né? Você vai dormir se você trabalha no dia seguinte. Eu gosto de dormir com minhas coisas tudo organizadas para eu sair de manhã. Eu não deixo para arrumar minhas coisas, para sair feito um doido, e cata isso aqui, cata isso ali. Não. À noite eu me antecipo, deixo tudo organizadinho. De manhã só acordo tranquilinho, às 4h40, 5h da manhã, e já caio dentro da roupa, se possível. Claro, depois do banho, né, irmãos? E aí, vou seguir a vida. Mas o Senhor está falando aqui para mim e para você. É um entendimento de descansarmos nele. Precisamos descansar em Deus. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que nos guarda. O segredo das aves dos céus, dos lírios dos campos. Sabem que o reino de Deus deve ser buscado antes de qualquer coisa. Os lírios e as aves sabem que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar do que as coisas. Portanto, quando as aves começam o seu dia cantando, Deus sabe quanto deve acrescentar em cada porção diária para suprimento da sua criatura. O natural será providenciado, mas o extra só quando houver louvor e o extra que enriquece. Percebe? Deus vai prover aquilo que é natural, e quando você passa a adorar, desenvolver a sua adoração, Ele te dará aquilo que é extra. Ei, Deus tem bônus para mim e para você nessa manhã. Deus tem bônus para mim e para você nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã ansioso, e a palavra do Senhor é: me busque primeiro. Busque o meu reino primeiro. É assim ou não é, irmãos? Deus, Ele está buscando em nós a primazia da nossa vida, do nosso ser. Estamos aqui no primeiro dia da semana, declarando de que o Senhor, Ele é a prioridade do nosso dia. Ele é a prioridade para a nossa semana bem-sucedida. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas três coisas te serão acrescentadas. E de bônus, Deus sempre tem bônus extraordinários. Ei, nesta manhã o Senhor tem bônus extraordinários para as nossas vidas. Em consequência de quê? Da nossa vida de obediência à sua palavra. Buscar primeiro o reino de Deus requer de nós um posicionamento e uma decisão. Você precisa todos os dias buscar primeiramente o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é você dar o seu melhor ao Senhor, a cada dia, a cada manhã. É você levantar sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito. É você estar olhando para aquilo que Deus Ele tem feito e rendendo graças. Ah, se o que você teve para comer meio-dia foi bife de estralo, glorifique a Deus, que é o ovo. Melhor alimento do mundo hoje, diga-se de passagem, um dos. Que há quem diga, comer ovo hoje. Ei, melhor alimento do mundo.
Está lá na categoria do melhor alimento do mundo. Está comendo seu ovinho, dá glória a Deus. Para que a picanha chegue de verdade. É assim ou não é, irmãos? O filé chegue à sua mesa. Mas é preciso primeiramente buscar o reino. Assim como as aves e os lírios dos campos. Verso 34 para nós encerrarmos. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de seus próprios problemas. Seu próprio mal é o seu próprio problema. Amanhã pode ter coisas mal no seu dia? Descanse, porque Jesus está dizendo, basta o seu dia para o seu próprio problema. E quando a gente pegamos o problema de amanhã, estamos vivendo um problema hoje e teremos que já viver antecipadamente o problema que a gente nem sabe que vai existir. Porque quando eu digo o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou beber, onde eu vou reclinar a cabeça, irmãos, teve o que comer, o que beber, onde reclinar a cabeça, Jesus disse, com isso, renda graça. Renda graças a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, portanto, não vos inquiete pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará dos seus próprios problemas. Basta cada dia para o seu próprio mal. A veste e a comida, bebida de amanhã, serão cada vez menos necessárias, pois a ansiedade somente causa males, doenças, enfermidades, e no hospital, esses três são elementos sagrados. O que Deus tem para nós são elementos sagrados. Então descanse seu coração, para que você não desenvolva doenças. Ei, os cânceres são resultados da ansiedade. A ansiedade tem desenvolvido o câncer de forma avassaladora, irmãos. As pessoas ansiosas estão vivendo dias de perturbação, de síndrome de pânico, de medo, de pavor. E o que o Senhor tem para nós são dias de paz. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ei, eu venho aqui nessa manhã dizer que não importa a luta, a adversidade, a tribulação, a provação que você está enfrentando. Ei, nessa manhã o Senhor está dizendo que o que Ele tem para você é uma porção de paz. Aleluia! O Senhor tem paz para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Aleluia! O Senhor é a nossa paz. Ei, o Senhor é a tua paz. Está doendo, está sofrendo, cante louvores ao Senhor. O segredo da minha e da tua vitória está em louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Ame ao Senhor, independente dos resultados que você vai ter. É resultado que você quer ter? Adore ao Senhor. Enquanto você não aprender esse princípio, você nunca terá resultados diante de Deus e dos homens. Mas quando você entende o confiar e o descansar em Deus, a sua vida jamais será a mesma. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Deus é bom. Não andeis ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições rendidas com ações de graças. Ações de graças ao Senhor.
E você vai ver que o seu resultado será extraordinário. Amém ou não amém? Curve a sua cabeça nesta hora. Eu gostaria de orar por você, aí onde você está. Eu quero te convidar a você colocar diante do Senhor todas as suas ansiedades. O que é que está te afligindo nessa manhã? O que é que tem te preocupado? O que é que tem te tirado do lugar da confiança? Nessa manhã, o Senhor, Ele te convida a lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, porque é Ele quem tem cuidado de você, é Ele que tem cuidado da sua casa, é Ele que tem cuidado dos teus filhos, é Ele que tem cuidado da tua saúde, é Ele que tem cuidado dos seus negócios, é o Senhor que tem cuidado de você. Amém ou não amém? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus, aí estão os teus filhos, Pai, que adentraram aqui nessa manhã, numa manhã de júbilo, de celebração, mas que podem ter a sua porta assolando, Pai, a ansiedade, a preocupação, ó Deus, pelas coisas básicas desta vida. E a Tua palavra diz que Tu és, Senhor, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido. Tu és aquele que tem cuidado de nós, Tu és aquele que tem suprido a cada uma das nossas necessidades. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha casa, da minha família, eu te peço, Senhor, visite cada família, cada lar representado aqui nesta hora, que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um dos Teus filhos aqui. Eu declaro, Pai, que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, Pai, possam alcançar a cada um dos corações, mas que, sobretudo, Pai, haja um despertar dentro de nós de conhecermos ao Senhor, ó Deus, e olharmos para nós mesmos, Pai, para que as nossas vidas sejam transformadas a partir de nós, Senhor. Que venhamos reconhecer o Teu senhorio, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Derrame, Senhor, da Tua graça sobre nós, do Teu favor, Pai. Em o nome de Jesus, que nesta manhã sejamos alcançados, ó Deus, como tem sido sempre, pela Tua infinita e maravilhosa graça. É o que nós oramos, bendito no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ceiar, irmãos.